Eu imagino que... Gustavo, até a gente vendo aí, falando um pouco de mercado, de economia em si, como um todo, parece que aquele pessimismo que estava ali deu um certo otimismo para o mercado, pelo menos engatamos ali nessa casa entre 107 e 118 mil pontos, oscilando. Dados econômicos, acho que o IPCA contribuíram, o PIB, juros, enfim, trazendo uma visão até um pouco mais otimista neste curto prazo. Mas, eu até estava falando anteriormente com o Anderson, queria entender a sua visão, a gente ainda tem pontos em aberto. Arcabouço pode ser alterado ainda no Senado. A gente tem toda a discussão da reforma tributária que não deve ser tão simples como parece que está sendo, porque ainda faltam, acho que muitas clarezas. Eu até ouvi uma entrevista do governador do Mato Grosso, que esteve reunido ontem com alguns outros membros ali da Câmara para trazer, né, uma pressão maior. Os estados em si estão muito preocupados de como deve ficar, faltam alguns esclarecimentos ainda sobre essa redação especificamente da reforma tributária. Ou seja, a gente tem alguns pontos ainda incertos que também a reforma pode impactar alguns setores, até especificamente. Mas entendendo na sua visão, você acha que esse otimismo da Bolsa, ele é sustentável, ele é mais para curto prazo? Esses outros pontos, eles ainda podem pesar nesse otimismo? Eu vejo que volume de Ibovespa e FIX já aumentaram em relação ao começo do ano, em relação ao segundo semestre do ano passado, quando estava todo mundo querendo só saber de renda fixa. Que aconteceu muito foi o movimento de saída de diminuição de caixa das gestoras e posicionamento. Isso fez com que a Bolsa, acho que o FIX avançassem bastante nos últimos meses. O fluxo de estrangeiro para a Bolsa ainda está negativo recentemente, nesse mês, no último. No ano ainda está positivo, mas foi muito por causa do comecinho. Portanto, ainda tem um movimento para convencer o estrangeiro de que realmente as coisas estão bem. E o pessoa física mesmo. A pessoa física que eu acho que está começando a olhar mais, começa a ficar meio preocupado. Não peguei essa alta. O que é um movimento natural. A gente geralmente tem esse movimento mesmo. De primeiro o institucional, depois a pessoa física. Para o final do ano, eu imagino que em algum momento o Banco Central norte-americano vai parar de subir juros. E o Banco Central brasileiro vai começar a cortar juros. O que vai tirar um pouco o interesse por renda fixa aqui no Brasil e aumentar por renda variável, dado que o retorno vai ser menor para a renda fixa. A alocação sugerida das corretoras, dos bancos, dos agentes autônomos, gerentes, vai mudar. E isso pode ser, primeiro, um percentual pequeno, depois isso vai aumentando ao longo do próximo ano, quando a taxa de juros cai ainda mais. Então, como a gente sabe que bolsa muitas vezes antecipa, né, os movimentos, isso deve acontecer adiante. Gustavo, eu recentemente, se não me engano foi ontem até, o Bank of America divulgou um relatório falando sobre a percepção dos gestores para o Ibovespa. Aproveitando que a Paula comentou aí todo esse rally, cresceu a percepção entre os gestores de que a Bolsa vai ficar acima dos 120 mil pontos até o fim do ano. Também cresceu, só que um pouquinho menos, a percepção de que vai ficar entre 130 e 140 mil pontos. Os dados que subsidiam essa percepção é justamente a volta do estrangeiro. A gente viu a entrada do estrangeiro novamente no começo da semana, né? Acho que, se não me engano, foi 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões. Na semana passada também teve uma volta. E a pessoa física também voltando a tatear, voltando para os fundos, né? Teve aquele resgate muito forte, né, nos últimos tempos, e a pessoa física voltando para os fundos. Na sua visão, é claro que olhar para a Bolsa no fim do ano é meio bola de cristal ali, né? Mas você aumentou a sua percepção de que vai chegar a 120, 130 mil pontos? Você ainda tem outro tipo de percepção um pouco mais cautelosa também? Como que está a sua visão para o próprio Ibovespa? Claro que, se a gente olhar hoje, Petro e Vale indo bem, sustentando também uma alta, tem toda essa situação das commodities. Como que você vê essa percepção e esse relatório também que foi divulgado recentemente? O relatório ele subiu de 20 para 40 e tantos a percepção. Quase 50%. Lembrando que não é que eles estão falando que chegou agora e vai ficar uma linha reta, né? Renda variável isso oscila, tem pontos, tem meses que eventualmente vai ter uma sensação menor de otimismo em relação à renda variável. Não saia comprando bolsa imaginando que vai ficar reto. Não é assim. O histórico no Brasil está aqui para mostrar que muito pelo contrário. Sobre o final do ano, a única coisa que eu monitoro bastante é como que vai ser a percepção sobre a atividade do ano que vem dos Estados Unidos, de Europa, eventualmente Brasil. Porque assim como a gente no Brasil tem efeitos, hoje saiu dados de varejo mostrando isso,
que a política monetária traz efeitos. Você vê os dados de varejo eletrodoméstico caindo, vestuário caindo, que geralmente exige crédito. Isso também vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa para o ano que vem, 2024. Portanto, em algum momento, vai ter revisão para baixo dos analistas para as empresas que são listadas por lá. E isso pode trazer um pouco de sensação ruim para as bolsas externas, tanto que fui questionado recentemente, você está mais otimista no final do ano em Bovespa ou S&P? Eu falo, bom, a gente está num momento de corte de juros, os caras ainda estão subindo, ano que vem talvez a gente tenha o efeito contrário de a política monetária começar a dar um incentivo e a política monetária por lá vai dar um incentivo negativo. E a sensação é mais ou menos essa, mas quando eu fiz a projeção para a Reuters no começo do ano, no final do ano passado, eu colocava que o meio do ano era mais ou menos o pico e no final do ano teria talvez uma realização por conta desse receio mais externo, assim, mas não uma realização para começo do ano. Acho que a gente tinha 120 mil pontos no final do ano e está caminhando mais ou menos para isso.